Nicodemos, necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que estou muito feliz de novamente estarmos aqui no nosso canal para juntos compartilharmos com você a palavra do Senhor. Eu estou muito feliz de tê-los aqui comigo. E eu quero, assim, dizer que ficarei muito grato se você participar conosco, fazendo seu comentário, dando o joinha e se inscrevendo em nosso canal, para que juntos cresçamos aqui cresçamos aqui nesse ambiente de edificação, de fé, e que Jesus possa realmente dar um rumo melhor para a nossa vida. Quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que está em João capítulo 3, que fala sobre da visita de Nicodemos à noite, ali com Jesus. E ele foi buscar Jesus para ali encontrar resposta para suas perguntas. E Jesus foi taxativo e deu a resposta para ele. Se nós precisamos de uma resposta, se nós temos as nossas perguntas, chegamos até Jesus e a sua palavra, e ela nos conduzirá ao lugar da verdade, as respostas satisfatórias para nossas perguntas. E eu quero já colocar aqui o texto, a palavra de Deus, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, e aí depois a gente vai estar compartilhando. João capítulo 3. E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, graças a Deus. Esse foi o texto que nós ouvimos agora, muito maravilhoso, é uma história, mas muito edificante, e que nós podemos aprender muito com ela sobre o novo nascimento, a respeito do Nicodemos. E o texto já começa dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos era um homem, como já diz aqui o texto, príncipe dos judeus. Um homem fariseu, conhecedor das Escrituras, conhecedor de toda a história bíblica, sabe? E ele era um homem assim que tinha uma moral muito elevada. Era um homem de moral.
Era um homem que tinha seu papel na sociedade como um homem justo, como um homem verdadeiro, um homem que temia a Deus. Então ele, devido a esse fator que ser religioso ali, no meio de outros fariseus, participava do sinédrio, enfim, o convívio dele era esse. Então ele ficou meio receoso de ter com Jesus de dia, até pensando no que iriam pensar sobre ele, de estar visitando um carpinteiro, alguém que está atraindo multidões. Então ele resolveu ir ter com Jesus à noite, talvez para que evitasse, sabe, estar em público, que as pessoas se levantassem contra ele, enfim, algumas coisas desse tipo. Mas não importa, importa que ele foi ter com Jesus à noite. E ele disse uma coisa interessante. Pelo texto dá de ver que ele já conhecia Jesus, não só de ouvir falar, mas conhecia Jesus porque ele fala assim dos milagres, ele fala das curas, do jeito que Jesus agia. E aí ele fala assim: bem sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele tinha conhecimento, ele sabia com quem ele estava conversando. E ele assim disse assim de forma magnífica: bem sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E é verdade. Ninguém consegue fazer aquilo que Jesus faz. Embora fica imitando, mas não faz. Perfeito, como Jesus fazia? Não. Então Nicodemos diz isso para o Senhor. E Jesus, ele não perdeu tempo de estar conversando sobre a vida de Nicodemos, sobre quem ele era. O texto não diz. O texto diz assim que Jesus foi imediato, foi contundente, sabe? Foi em cima da situação e disse para Nicodemos: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, todo aquele conhecimento que Nicodemos tinha, todo aquele formato de vida que Nicodemos tinha, aquele tipo justo, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa atenciosa, que tinha um convívio social, sabe, muito bacana, um conhecimento ilibado, uma moral ilibada, enfim, tudo aquilo. Jesus disse para ele assim: olha, você tem fé, mas essa fé sua, ela é insuficiente por aquela fé que eu vou apresentar para você, por um formato de vida que você precisa conhecer. Na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, tudo que você é, tudo que você sabe é insuficiente. E nós vamos aqui, eu vou explicar para você, Nicodemos, como que funcionam as coisas. E Nicodemos disse-lhe para Jesus: como pode um homem nascer de novo, já sendo velho? Porventura poderia entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, eu não estou aqui tratando com você sobre o nascimento biológico, sobre o nascimento físico. Eu não estou aqui dizendo que você vai voltar de novo no ventre da sua mãe, ficar ali no líquido amniótico no útero da sua mãe,
ter um crescimento biológico. Não estou falando disso. Eu estou falando de um nascimento espiritual, da água e do espírito. Não é um nascimento biológico, um nascimento espiritual, da água e do espírito. Por que água? Água porque ela simboliza o arrependimento, a purificação. Então a pessoa, na palavra de Deus, ali é demonstrado que quando o homem vai para o batismo e ele é imergido na água, ele sepulta ali o velho homem, e levanta um novo homem, figurando o que aconteceu com Cristo, que quando ele morreu, ali ele morre, mas ressuscita em vida. E nós também assim, a gente morre para o mundo, morre para o pecado e ressuscita uma nova criatura, um novo ser em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o batismo, a água simbolizava tudo isso. Então teria que nascer da água e do Espírito. E do Espírito é porque a partir do momento que você dá o passo, né, que simboliza o seu novo nascimento, o Espírito começa a trabalhar na tua vida para fazer de você mesmo eficazmente um novo homem. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que te ajuda, que te impulsiona, que te faz feliz, que te leva para frente, que te dá o gás. É o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos de nascer. Nicodemo, você precisa nascer da água e do Espírito. Você não tem isso. Você tem conhecimento, tem tudo, que sabe de muitas coisas, mas o reino de Deus é isso. É esse o processo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemo não mistura. Carne é carne, espírito é espírito. Deus está chamando o povo, a humanidade, a um novo nascimento espiritual, a um encontro com Ele. Jesus está chamando o homem ao encontro com Ele para ser uma nova criatura, para dar frutos dignos de arrependimento. Não tem maravilha de ter dito necessário você nascer de novo. Não fica aí maravilhado. É tão simples. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde vem e de onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo nessa porção aqui da palavra de Deus? Ele estava dizendo que a vida do cristão, quando aceita a Jesus, quando vai para o batismo, quando começa a haver um processo de novidade de vida, ele torna uma pessoa incompreensível. Lá na família dele, lá no emprego dele, aonde ele for, o que ele falar, tudo isso vai influenciar as pessoas a pensarem. Uma Bíblia na mão, um falar de Deus agora. As pessoas irão olhar, ouvir e pensar: será que esse rapaz ou essa mulher está ficando doido? Nunca vi ele com a Bíblia. Nunca vi ele falar de Deus nessa proporção. Uma pessoa que vivia aí saindo para as baladas, tomando cachaçada, vivendo uma vida dissoluta, não se importando com nada. E agora ele aparece dizendo que aceitou Jesus e que a vida dele vai mudar e já está mudando. É incrível. E as pessoas ficam assim, sem entender. Por quê? Porque as pessoas que são nascidas do Espírito é como o vento. O vento, você ouve o barulho, mas ele faz os seus circuitos e vai para outro rumo. O barulho você ouve, mas para onde ele vai, vem e vai, ninguém sabe. E é assim que Jesus disse que as pessoas que são nascidas do Espírito, ele é como o vento, não vai compreender. As pessoas não irão compreender, porque é um estado mental, espiritual, moral mudado. Agora é diferente. E eles não vão
instantaneamente aceitar. Então, o texto diz assim, que todo que é nascido do Espírito ninguém compreende. E é verdade, ninguém compreende. É uma luta, é uma guerra com a família, é uma guerra no emprego. Mas você está feliz porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ainda diz assim, se eu tivesse aceitado Jesus há muito tempo, eu não teria perdido tanto. É isso que está no coração das pessoas que aceitam a Jesus. E o outro lá fica boiado, sem saber, sem entender nada. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? E Jesus disse, na verdade te digo, que nós dizemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. É assim, tudo que é de Deus, o evangelho em si, a vida da pessoa mudada, existe rejeição, muita rejeição. As pessoas não querem ouvir. As pessoas ficam contra a gente. O evangelho que Jesus pregava tinha seus algozes. As pessoas vinham, queriam matá-lo, queriam feri-lo. Enfim, a novidade de vida produz essas coisas. E não aceita o testemunho. E Jesus disse para Nicodemos que nós sabemos sabemos o que ouvimos e vimos e testificamos disso, mas vós não sabeis. E se vos falei das coisas terrestres e não creres, imagina se eu falar das coisas celestiais. Então, irmão, Jesus estava falando para Nicodemos que ele não estava compreendendo nada, mas Jesus estava falando de uma coisa que tem que acontecer aqui na terra. O novo nascimento, ele não vai acontecer lá no céu, ele vai acontecer aqui, na terra, na nossa vida contemporânea, entre o nascimento e a morte. Nesse período tem que acontecer o novo nascimento. Então eu estou falando para você, Nicodemo, de coisas que tem que acontecer aqui, você não está entendendo nada. Agora imagina, Nicodemo, se eu começar a falar para você das coisas celestiais. Aí você não vai compreender nada. Imagina se eu começar a falar das coisas que tem lá no céu, dos anjos, arcanjos, serafins. Imagina se eu falar para você das ruas de cristal. Imagina se eu falar para você de todas as coisas que o salvo irá desfrutar. Imagina, sabe? Você não vai compreender nada, porque eu já estou falando para você de coisas aqui corriqueiras, você não está entendendo. Se eu começar a falar das coisas celestiais, aí você vai confundir mais ainda. É isso que ele quis dizer. Imagina você lá no céu, sabe? Alegre, feliz, com multidão, milhares e milhares de pessoas vestidas de branco, cantando ao Cordeiro. Imagina se eu falar isso para você, Nicodemos. E Nicodemos deve ter falado para Jesus, eu acredito que Nicodemos deve ter perguntado para Jesus, mestre, embora eu já entendendo tudo que tu disse, como pode, como vai ser, o que eu devo fazer para que eu possa herdar esse reino? O que eu devo submeter para que esse processo comece a acontecer na minha vida? E Jesus responde, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, Jesus fez questão de narrar um fato para Nicodemos que ele mesmo conhecia, porque Nicodemos conhecia a história de Israel, conhecia as passagens do Velho Testamento e conhecia essa passagem de Números que fala sobre as serpentes letais que Deus enviou no meio do povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam reclamando, eles estavam murmurando, perturbando a vida de Moisés, irritando o coração de Deus, e Deus mandou as serpentes com venenos letais, e aí as serpentes picavam as pessoas e as pessoas morriam. E estava morrendo muita gente, muitas pessoas aflitas. E eles vieram até Moisés e falaram assim, Moisés, não tem como você conversar com Deus para tirar essa maldição de nós, tirar essas serpentes?
Não já chega, não já basta, já morreu muita gente. E Moisés foi lá interceder e falar com Deus sobre isso. E Moisés disse para o Senhor falou para ele, olha, vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse problema. Você vai fazer uma grande haste, uma haste alta, e vai colocar lá em cima a figura de uma serpente de metal. Você vai colocar e vai levantar no meio do povo. E você vai dizer para eles o seguinte, que todas as vezes que alguém do meio deles forem picados pelas serpentes, quando eles olharem a serpente na haste, naquele momento, o efeito do veneno é anulado. Eles passarão a ter vida. Ninguém vai morrer se olhar para a serpente, embora sendo picado. Eu quero conversar com você e perguntar, será que todos que foram picados olharam para a serpente? Ou seja, Deus deu uma oportunidade para que o povo vivesse. Mas deu uma oportunidade por meio de uma obediência. Ou seja, eu vou te salvar, mas vocês têm que obedecer. Então, a serpente de metal seria uma referência para a obediência. Quem olhasse é como um antídoto contra o veneno da serpente. E o que aconteceu? O que acontece, como eu estou dizendo? Tem muitas pessoas que rejeitam a oportunidade, preferem morrer, sabe, na sua incredulidade, do que olhar para a serpente, do que obedecer. Mas todos que olhavam, eles ganhavam a vida. E aí o texto aqui diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, esse é o formato. Essa é a sua resposta. Eu vou ser levantado na cruz. Eu vim para esse propósito de morrer numa cruz e verter sangue para salvar a humanidade. Eu vim para redimir o povo do seu pecado. Embora a serpente tenha causado morte em todas as pessoas, desde o Éden, desde a desobediência de Adão, que entrou o pecado no mundo e superabundou o pecado em todo o mundo, a única forma de anular esse veneno do pecado que mata o homem, que não deixa o homem entrar no reino dos céus, é olhando para a cruz, é olhando ali aonde eu vou ser crucificado, olhando para mim, que vou morrer pela humanidade, vou verter sangue pela humanidade. Então, a única forma do homem se salvar, de sair do pecado, está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se apresenta como Salvador. A Bíblia diz assim que, num texto da palavra, que eu não me lembro onde está agora, mas diz assim, quando eu for levantado, eu atrairei todos sobre mim. Então Jesus é a resposta. Jesus morto e ressurreto é a resposta, é o antídoto contra o pecado, contra aquilo que não vai deixar você herdar o reino de Deus, Nicodemos. Aí está a resposta. Aí acontece o novo nascimento. O novo nascimento acontece por aí, o novo nascimento genuíno. Não aquele novo nascimento que as pessoas olham porque a pessoa tem um jeitinho educado, a pessoa é justa, a pessoa é bacana. Não, o novo nascimento é outra coisa. O novo nascimento é a pessoa que vai participar do reino. Não é educadinho, não. É passar pelo processo, pela mudança, pela transformação, em aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Assim como Moisés levantou
a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você, meu amado, que já aceitou a Jesus, na tua vida é um processo de santificação daqui para frente, para você se estabelecer, para você conseguir a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, para você que ainda não teve um encontro com Deus, eu quero chamar a sua atenção que você precisa de se salvar. Você precisa de entregar a sua vida a Jesus. Você precisa de olhar para a cruz, para que esse pecado, esse veneno seja anulado. E você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, que quando Jesus fala para o seu discípulo, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Quando esse texto fala, muitas pessoas interpretam que nós já fomos escolhidos. Mas não é não. Esse texto literalmente está dizendo que Jesus está fazendo um chamado para os seus discípulos para a obra. Para a obra. Não é um chamado já para ser salvo, já escolhido. Porque a escolha não é agora. A escolha é no final. A escolha é no final. Nós somos chamados e depois escolhidos. Por quê? Porque a própria palavra diz que muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Jesus ele faz menção de que o reino do céu é igual um pescador que lançou a sua rede e tirou várias espécies de peixe e foi separando um do outro, foi escolhendo e escolheu. Então, o reino de Deus é isso. Nós somos primeiramente chamados para fazer a obra, para passar por esse processo, fazer a obra, e depois nós vamos ser escolhidos. Mas como ser escolhido depois? Sim, porque a salvação, ela se ganha a cada dia. Em Apocalipse se fala que nós temos que se perseverar até o fim, guardar nossa coroa, para que ninguém tome a nossa coroa. Ou seja, há um processo de luta, há um processo de perseverança, há um processo aqui na terra de manter-se a fé, para que nós não perdemos a salvação, para que nós não deixamos de ser escolhidos. Você pode ser até chamado, mas se você não permanecer, certamente você não será, nós não seremos escolhidos. Então Jesus está nos chamando para uma salvação. Está nos chamando para o novo nascimento, para uma salvação que nós iremos adquirir definitivamente quando formos escolhidos. Que Deus possa te abençoar. Que Jesus possa ter falado em vossos corações. Eu me sinto muito feliz e muito tranquilo naquilo que a palavra de Deus me ensina, naquilo que eu transmito até vocês. Fique com Deus, que Jesus abençoe a tua vida, que Jesus dê prosperidade na tua vida. E você que ainda não deu um passo para Jesus, é agora, não é depois. É entre o nascimento e a morte. É nesse período que temos que tomar uma decisão para Jesus. E nós não sabemos o dia e a hora em que nós estaremos aqui. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós já podemos ter partido. Por isso que temos que aceitar a Jesus hoje. Temos que entregar nossa vida a Jesus hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nicodemos, com sua curiosidade, foi até Jesus e encontrou a verdadeira resposta para a vida dele, para suas ansiedades, para suas indagações. Então, que Deus abençoe você também, que essas respostas que Jesus deu para Nicodemos possa estar respondendo também na sua alma, no seu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Fique com Ele. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor é misericordioso, e a sua misericórdia não tem fim. Que Deus abençoe em nome de Jesus.